com a senhora que está na sala, com a Ana, também está ali a Joana. Olá, Força, Sérgio. Ana. Boa noite. Boa noite. Queria começar por lhe pedir uma análise ao jogo, desde logo por este regresso às vitórias e também à liderança isolada do campeonato, perceber de que forma é que viu os seus jogadores reagirem a este Marítimo, que de alguma forma reajustou a forma de jogar também por jogar frente ao Futebol Clube do Porto, e ao mesmo tempo pedir-lhe uma reação, mais uma vez falarmos de uma situação que é a ausência dos adeptos no estádio, perceber de que forma ao fim destes dois jogos, qual é a sua opinião, de que forma é que a ausência dos adeptos condiciona verdadeiramente o espetáculo do futebol. Porventura, um jogo no Estádio do Dragão em que houvesse um golo bem cedo aos 6 minutos, um estádio cheio poderia condicionar o jogo de outra forma? Estaria à espera de sentir tantas dificuldades num jogo? Eu acho que na sua pergunta está a resposta, é exatamente isso. Acho que os adeptos são essenciais naquela boa pressão que fazem à equipa. E não é normal, nos jogos temos visto tantos erros individuais que acontecem, mas não é no Futebol do Porto. Acho que é um bocadinho por todos os jogos que acontece isso. Era um jogo difícil, eu já previa que o Marítimo pudesse mudar aquilo que tem sido a sua estrutura habitual e vir com uma linha de 5, foi isso que aconteceu. Como eu já disse também, nós não podemos controlar aquilo que o adversário está a pensar fazer em termos estratégicos, podemos sim arranjar soluções para tornear no fundo essas dificuldades. Entramos bem no jogo, fizemos o gol, depois por esses tais erros que eu frisava há pouco, o Marítimo teve uma outra situação também com perigo, num jogo pouco controlado, se assim se pode dizer, na primeira parte. Na segunda parte, o jogo bem mais controlado, na minha opinião, até porque o Marítimo, penso, chega só aos 46 minutos da segunda parte, no cabeceamento do Chadas, à nossa baliza com perigo. E nós tivemos mais uma outra ocasião também para poder dilatar o marcador dentro de um jogo diferente, como nós falámos aqui, como temos falado, uma atmosfera estranha. Eu acho que quem tinha dúvidas ficam dissipadas com este ambiente nos estádios, de que os adeptos são verdadeiramente importantes e essenciais num jogo de futebol. Paulo, várias perguntas, não é? Boa noite, Sérgio. Paulo Jorge Duarte, em direto do Passo CMTV e também representação da SIC e da TVI. Vou-lhe fazer a pergunta da SIC. O Futebol Clube do Porto marcou muito cedo, acabou por vencer o jogo, mas permitiu que o Marítimo discutisse o resultado até ao final. Ficou satisfeito com o que a sua equipa fez em campo ou considera que o resultado foi melhor que a exibição? Eu sinceramente não vejo grandes exibições depois da retoma. Eu acho que o resultado é sempre o mais importante. Obviamente que nós queremos associar a esse resultado positivo exibições mais competentes da equipa, e nós temos possibilidade de o fazer. Volto a referir, não vai ser fácil, vai ser dentro deste ambiente e desta atmosfera que nós vamos ter que acabar o campeonato pelos vistos, e temos de ser mais fortes em relação àquilo que cada um tem que fazer. A nossa motivação, o nosso motivo para a ação tem que ser os objetivos que nós temos pela frente. 2 em 8 jogos do campeonato e 1 que é o final da Taça de Portugal, e não há maior motivação do que essa. Claro que isto é fácil estar aqui à frente de vocês e dizer isto, mas depois os jogadores sentem de uma forma diferente. Isso é absolutamente normal, natural. Nós temos de trabalhar também isso, porque isso também se trabalha, e estamos a fazer o máximo para que os nossos jogos tenham a mesma intensidade, a mesma espetacularidade, que consigamos associar àquilo que são os resultados dessas tais boas exibições. Agora a pergunta da TVI. Se o empate do Benfica foi uma motivação extra para a equipa, se teve importância jogar após saber o resultado do rival? Nós temos que focar em nós temos que ganhar os nossos jogos. Não vale a pena estar a olhar para o adversário quando depois não ganhas o teu jogo. Por isso o foco é total naquilo que é o nosso trabalho diário e naquilo que são os nossos jogos. Agora as perguntas da CMTV, se pudesse ser 2.
A primeira, eu estava a ver o jogo e estava-me a lembrar quando o Sérgio disse uma vez que nem sempre se podia ganhar com o futebol champanhe. Eu pergunto se sacrificou esse futebol champanhe hoje por um futebol pragmático para garantir esta almofada, esta margem de erro. Ouça, Paulo, nós aquilo que, dentro daquilo que trabalhamos diariamente, é sempre para fazer a melhor exibição possível para ganhar o jogo, como eu já disse. Aquilo que tínhamos pensado e que tínhamos trabalhado, percebendo nós daquilo que o Marítimo poderia apresentar aqui no Dragão, era criar dificuldades, dando referência à linha de 5 e criando dificuldades no duplo pivô do Marítimo, tendo sempre atenção aos 3 homens da frente, homens que ficavam perdidos, perdidos no sentido de ficarem em espaços que podiam ser perigosos depois no contra-ataque. Nós tentámos isso, o Luís jogou mais por dentro, o Luís Dias jogou mais por dentro e o Corona do que o habitual, principalmente o Luís. Tentei puxar os avançados mais para a zona dos corredores laterais, exatamente para não dar referência para criar dificuldades no adversário, tendo e percebendo nós que era importante uma boa circulação de bola, uma rápida circulação de bola, com variações constantes do centro de jogo, para tentar encontrar os tais espaços dentro daquilo que seria um bloco baixo, um bloco médio-baixo do adversário. Penso que não fomos competentes ao máximo e que não conseguimos isso na perfeição, não aconteceu, mas conseguimos ter um espírito fantástico durante o jogo, naquilo que foi guardar o golo que tínhamos, e ainda à procura sempre, que faz parte do ADN da equipa, de tranquilizar com o segundo golo. Isso não aconteceu e, como sabem, à medida que isto vai aproximando para o fim, é absolutamente normal, e dentro deste ambiente que eu já falei, os jogadores estarem aqui ou lá mais pressionados e cometendo um ou outro erro que naturalmente isso não acontecia. Uma segunda pergunta. O Sérgio, como treinador e como jogador, viveu realidades diferentes e também... Como treinador e como, desculpe? O Sérgio, como jogador e como treinador, viveu realidades diferentes da portuguesa. Pronto. E jogou em Itália, onde a pressão dos adeptos será algo mais agressiva. Isto para lhe perguntar, esta situação com o autocarro do Benfica, que foi apedrejado, foi um tiro no pé para que os jogadores do Benfica vivam momentos de ansiedade, e que faz também com que o Futebol Clube Porto, embora esteja a estar concentrado no seu próprio trabalho, mas que seja quase uma via aberta para o título? Não tenho que comentar aquilo que se passa na casa do Benfica. Devo, sim, como cidadão, lamentar aquilo que aconteceu aos jogadores e que iam no autocarro. Isso lamento, porque o vírus Covid é perigoso, mas penso que o vírus do fanatismo e deste tipo de postura acaba por ser tão perigoso como o Covid. É isso que eu tenho a dizer, não tenho mais a dizer. Ok, boa noite, Tá? obrigado. Obrigado.